irmãos, estamos dando início a mais um vídeo no nosso canal Cristão com um Propósito. E eu convido a você que não é inscrito neste canal, que deseja aprender mais da palavra do Senhor, que deseja ouvir uma palavra direcionada da parte de Deus, eu convido a você que você se inscreva neste canal, que você venha curtir os nossos vídeos. E você que já é inscrito, eu peço carinhosamente que você possa compartilhar os nossos vídeos, que você possa nos ajudar a levar cada vez mais longe a palavra de Deus. Irmãos, hoje uma palavra rápida e objetiva para o meu e para o teu coração. Livro de João, capítulo 2, o verso 7. O texto vai dizer assim: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram até a borda. E ele lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Irmãos, dentro desse texto estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, estamos falando do início do seu ministério, o seu primeiro milagre, a qual ele vai iniciar o seu ministério. Mas para você entender o que Deus quer falar no teu coração, nós temos que entender o contexto da história. Irmãos, quando o ser humano ele pecou, quando o ser humano ele falhou, Deus ele se afasta do ser humano, e o ser humano não tem mais contato face a face com Deus como Adão tinha. O ser humano não tem mais um contato, não tem um acesso liberado até Deus. E é por isso que no Antigo Testamento Deus ele vivia nas tendas, ele vivia no tabernáculo, ele se manifestava através da arca, simbolizando a presença de Deus. E para o ser humano poder ter de novo um contato real com Deus, com o Espírito de Deus, um homem que veio para a terra para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que você pudesse no dia de hoje ter o acesso liberado até o Espírito Santo. Se você dobrar o joelho no teu quarto, você vai conseguir sentir. Se você orar, se você clamar, ele vai se manifestar na tua vida. Mas para isso acontecer, Jesus teve que vir para a terra para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Prova disso, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus é a ponte do homem para o Espírito Santo de Deus. E Jesus, no início do seu ministério, estava sendo introduzido num cenário de homens religiosos, de judeus religiosos, onde eles acreditam e velam 100% pela Torá, pela lei. E Jesus estava sendo introduzido neste cenário, onde homens de coração duro, homens que falavam da lei, mas não cumpriam a lei, homens que queriam dizer acerca da lei, mas eles mesmos não faziam, fariseu fermentado. E Jesus ele começa o seu ministério, por isso que ele vai se preparar 30 anos para o seu ministério de 3 anos. Ele era 100% Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, mas ele vai esperar 30 anos para iniciar o seu ministério, que iria durar apenas 3 anos. E nessa atitude de Jesus eu já consigo aprender muito da parte dele, que o preparo que nós fazemos é mais importante do que a apresentação. O preparo que você vai fazer na tua casa, a oração, o jejum, é mais importante do que a sua pregação, do que o seu louvor. Então o que vale muito mais é o que você vai preparar, o culto que você vai preparar para Deus, a adoração que você vai preparar para Deus. Não é apenas chegar na igreja e sentar, tem que ser preparado. Você tem que adorar na tua casa, buscar onde você estiver, porque nós temos que fazer um preparo para poder pregar, para poder cantar e para poder estar na presença de Deus, para poder oferecer um culto racional, um culto prestativo, uma adoração sincera para Deus. E Jesus, no início do seu ministério, ele vai ser convidado para um casamento em Caná da Galileia, para uma bodas em Caná da Galileia. E nesse casamento vai ser convidado Jesus, a sua mãe, os seus discípulos. E Jesus ele vai subir para o casamento com seus discípulos e com a sua mãe. O casamento judaico, na cultura deles, o casamento dura 7 dias de festa, 7 dias de comida, 7 dias de bebida, e não poderia faltar de forma alguma comida ou bebida no casamento, porque isso era uma desonra para os noivos, isso era uma vergonha para o noivo e para a noiva. E quando Jesus ele chega no casamento com a tua mãe, imediatamente a sua mãe vai chegar com uma notícia para Jesus, vai dizer assim: Jesus, acabou o vinho da festa. O vinho na Bíblia simboliza a alegria. Ela vai dizer: Jesus, acabou o vinho, acabou a alegria. E quando você olha para o texto, você olha para o contexto,
Nós entendemos que isso se aplica na minha e na tua vida. Quantas vezes estamos vivendo na minha e na tua vida uma situação onde parece que a alegria foi embora, onde parece que a vontade de viver foi embora, onde parece que nada dá certo e você não entende o porquê desse motivo e para você às vezes pode se tornar até uma vergonha. Parece que nada acontece, parece que nada dá certo, parece que os planos não andam para frente. Mas eu glorifico a Deus que neste casamento acabou o vinho, mas Jesus estava na festa. Acabou a alegria, mas Jesus foi convidado para estar naquela festa. E talvez o que você precisa fazer é começar a convidar Jesus para os seus projetos, começar a convidar Jesus para a tua vida, Jesus para a tua casa, porque quando Jesus está no ambiente as coisas podem parecer até que não vai dar certo, mas quando Ele está, alguma coisa Ele vai fazer por mim e por você. E a mãe de Jesus vai dizer para ele, acabou o vinho da festa, ele vai dizer para ela, mulher, o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. E ela vai entender que naquele momento não era Jesus o Filho que estava falando, mas Jesus o Deus. E ela vai falar para os serviçais, faz tudo o que Ele manda. Ela entende a voz, ela sabe escutar a voz de Jesus. E uma coisa que eu e você precisamos fazer é aprender a escutar a voz de Deus. Temos que aprender a escutar quando Ele nos dá uma ordenança. Temos que saber o que é Deus, quando Deus fala conosco, quando Ele dá uma direção para mim e para você. E ela vai falar para os serviçais, para os garçons, faz tudo o que Ele manda. E Ele vai dizer para pegar as talhas, para pegar e encher de água. E Jesus, Ele vai transformar toda aquela água em vinho. E o interessante é que Ele vai dizer, agora pega este vinho que acabou de ser transformado e entrega para o mestre-sala para ele provar. Interessante que o mestre-sala era a pessoa que cuidava da festa, que direcionava a festa, que estava à frente das entradas, que ia servir, que não ia. E quando ele prova o vinho que Jesus tinha acabado de transformar, ele vai questionar o noivo dizendo assim, a nossa cultura é servir primeiro o vinho bom, e quando as pessoas já estão meio embriagadas, servimos o vinho inferior, porque ninguém percebe que foi servido um vinho ruim. Mas vocês fizeram ao contrário, vocês serviram primeiro o vinho inferior e agora, depois que veio o vinho que veio servir o vinho bom. Interessante que quando Jesus está na festa, quando Jesus está no ambiente, pode até servir você passou por momentos bons, você esteve em momentos que deu alegria, até momentos bons, mas quando ele está na festa, quando ele está no ambiente, pode vir a dificuldade, mas depois que vem a dificuldade, o que vai vir não vai ser apenas algo bom, vai ser algo excelente. Porque o interessante é que o vinho bom o noivo serviu, o vinho bom o noivo fez, mas o excelente só Jesus podia servir. Jesus ele serviu uma coisa não apenas boa, mas serviu uma coisa excelente para os convidados. E talvez você entrou lá na sua vida, não sei como que está, você entrou aqui neste vídeo e talvez você está buscando uma palavra da parte de Deus e aí vai a resposta para você. Talvez até hoje foi dificuldade, mas quando passar essa tempestade, o que vai vir na tua vida não vai ser apenas algo bom. Porque o bom você faz, o bom eu faço, o bom todo mundo consegue fazer. Mas o perfeito e o excelente é só Jesus que pode fazer. Quando ele está na festa, até pode ter problema, até pode acabar o vinho, até pode acontecer uma adversidade. Mas quando ele está na festa, o que vai vir depois, ele vai servir depois, não vai ser apenas algo bom, mas vai ser algo excelente. Fica com essa palavra no teu coração e que você possa aprender. O bom você faz, mas o perfeito e o excelente é só Deus. Que Deus possa te abençoar.